causar guerra contra aquilo que eles chamam de nacionalismo radical, que é o que eles continuam fazendo, que é a doutrina Monroe a nível global, para criar o governo global. Quando a União Soviética veio ao poder, ela piorou e intensificou todos os problemas que já existiam desde a fundação do Estado russo e da época dos czares. Eles vieram para resolver esses problemas e eles pioraram. A fome, a desigualdade. Tá? E aí existem outros elementos disso aí, mas nós vamos ater a geopolítica. A geopolítica do Estado russo, do Estado russo na União Soviética, era da Revolução Internacional. E aí há muita divergência em relação a isso. Porque o Lenin, houve aquela briga com o Trotsky, o Lenin e o Stalin queriam expandir a influência russa, mas ao mesmo tempo eles cumpriram um acordo geopolítico com o Churchill. Então tu tem esse contrassenso. Tu vê partidos comunistas surgindo em todo lugar. Várias vezes o que ocorria era o seguinte, como aconteceu agora recentemente com a Venezuela, 2020 e poucos. Os Estados Unidos sancionam a Venezuela, não permite que a Venezuela comercialize dentro do seu território, e diz assim, tá vendo? Aí cria um monte de células de propaganda e diz assim, tá vendo? O comunismo e o socialismo não funcionam porque os caras vão à falência, estão vendo? Não, mesmo que o comunismo e o socialismo, se fosse o caso da Venezuela ser comunista e socialista, levasse à falência, eles têm dificuldade econômica e vocês sancionam eles. Nós não temos como saber isso, porque vocês nunca deixaram que a gente descobrisse se esse é um fator socialista comunista, porque os mestres do livre mercado não deixam o cara praticar no livre mercado. O simples fato de tu dizer não deixam já é uma coisa meio surreal. Como assim não deixa? Eles controlam a finança, né? Então funciona mais ou menos assim em relação ao Stalin, tá? Os Estados Unidos na época da Guerra Fria usou o comunismo, que eles ajudaram a financiar e a pôr no poder, como pretexto, como eles deram o golpe aqui em 64 em vários países do terceiro mundo. A pretexto de evitar que os países se tornassem comunistas, existia a famosa conspiração do comunismo internacional. Se tu vê as retóricas dos comunistas e dos partidos, de fato eles têm essa retórica. Mas uma coisa é retórica, outra coisa é a ação do poder. Então, por isso que eu estou dizendo que é um contrassenso, porque o Stalin manteve a palavra dele. Até o Nonchansky chama de pequena masmorra que ele gerenciava. O stalinismo e os caras da União Soviética mantiveram a sua palavra. Nesse sentido. Eles tentavam atacar uns aos outros quando pudessem. Por exemplo, quando surgiu uma revolução em algum país, havia isso é meio que questionável, porque não se dá para confiar em ninguém aqui. Se de fato, por exemplo, o Fidel Castro fez uma revolução. O Fidel Castro fez uma revolução. E aí então a União Soviética o apoiou? Ou ela o apoiou desde o início? Ou a União Soviética não apoiou desde o início, né? Mas esses comunistas, essa associação ideológica, essa elo comum ideológico os atraía, né? Então, quer dizer, às vezes um cara que se dizia comunista tentava fazer uma organização política num país, os Estados Unidos não cortavam relações com esse país, e então só sobrava a União Soviética, no caso a Rússia. Então, fica difícil. Por exemplo, a narrativa oficial é de que a Rússia expandiria-se, o objetivo da União Soviética era dominar o mundo, enquanto que quem estava fazendo isso era os Estados Unidos. Então, a narrativa oficial era essa. Mas a realidade mostra outra coisa, ela é mais turva. Então, às vezes um partido comunista surgia num país e ele seguia seu próprio percurso. Então os Estados Unidos bloqueavam as ações desse país, como por exemplo com embargos e sanções, sobrando somente a União Soviética que o apoiava. Às vezes é isso que ocorre, como ocorre até hoje. Então qual era a geopolítica da União Soviética? Tu tem esse contraste, essa dualidade.
No que diz respeito à geopolítica das outras, aí é mais complexo, porque cada czar tinha uma abordagem diferente da geopolítica russa. Cada czar, eles eram absolutistas, né? Então, por exemplo, tu tinha uns que... E aí eu vou ter que ir um por um, isso aqui não vai caber nesse vídeo, tá? Porque o período czarista, né? Ele é muito variado. Uns imperadores se aproximavam da Europa, outros não queriam contato com a Europa, outros buscavam evoluções científicas com alguns países da Europa. O mapa da Europa mudava o tempo inteiro. E não vai caber nessa recompensa eu ir em cada detalhe desses imperadores. Então, por exemplo, tu tem imperadores como um imperador, aquele o Nicolas, né? Um dos Nicolas, o último Nicolas, por exemplo, ele veio recuperar. Então a geopolítica dos czares, elas eram variadas de acordo com as adaptações russas. O último imperador tentou compensar com o autoritarismo a abertura, porque o antecessor dele buscou expandir as relações com a Europa. Havia sempre essa tensão que era assim, a Rússia querendo se abrir para a Europa, e toda vez que ela se abria para a Europa, ela se ferrava. Se abria para a Europa, se ferrava. Então eles ficavam nessa. Temos que nos abrir, senão o nosso povo, aqueles movimentos republicanos, movimentos liberais que ocorreram da época do iluminismo, começou a penetrar na Rússia. E como está até hoje essas coisas, incomodando os russos, né? Então eles ficavam lá tentando penetrar na Rússia, aí vinha o próximo imperador e fechava tudo. Perseguia não sei quem, aí eles iam cedendo, iam abrindo, cedendo, iam abrindo, cedendo, até que terminou na Duma, né? A criação da Duma, que é o congresso deles lá, tipo um parlamento. Ela foi uma espécie de negociação que esse último imperador fez para porque eles queriam eleições. Aí ele foi cedendo, veio a Revolução Russa, porque estavam preparando para a Revolução Russa. Essas cedências eram isso, preparações para a Revolução Russa. E ele se ferrou. Então a geopolítica da Rússia, ela é muito complexa, porque tu tem as oficialidades das narrativas, né? Porque assim, tu vê até hoje por aí o que está acontecendo na guerra da Ucrânia. O que é dito como que a Rússia quer não é o que ela quer. Por exemplo, se tu ler a propaganda aqui, tu vai ver que a Rússia é um império malvado, né, governado pelo Darth Vader, que quer expandir tudo, que quer dominar o mundo. Eles continuam com essa narrativa é falsa. A Rússia não quer dominar o mundo. Então, tu até não acha, até na tua própria mídia brasileira, que é uma mídia colonial americana, tu não acha uma independência de percepção histórica das coisas. Então nós temos esse problema. Então, de fato, a geopolítica da Rússia, ela atualmente, ela busca manter-se como uma nação. Essa é a geopolítica da Rússia: comércio e soberania. E integrar-se dentro da ordem multipolar, como uma nação multipolar. Os Estados Unidos não se sabe direito o que eles querem com essa história, todos, né? Porque fica turvo. Então, essas são as perspectivas, muito resumidamente, porque isso aqui quando se trata da Rússia, tu tem sempre esse problema. Ó, tu tem o que os russos querem, tá? E tu tem a propaganda que falam dos russos. Então, esse vídeo será complemento. Sempre esses vídeos de escolha são resumos, né? Porque ele serve como panoramas que, com o tempo, tendo tempo, pode se puxar, né, com nem fios, mais conteúdos disso. Isso vai se complementando. Então, isso será complementado. Isso aqui é um panorama da geopolítica. Eu sei que não é muito detalhado, porque, como eu disse, mas ele é justo. É exatamente isso, né? Na geopolítica moderna é bem clara. A geopolítica da Rússia, ela é bem clara no pós-União Soviética. E ela é bem clara, ela já começa a ficar um pouco mais confusa na época da União Soviética, e na época dos czar ela é mais confusa ainda, porque cada czar era um imperador absolutista. Lembrando que o Putin está no poder
desde o início dos anos 2000, 99, 2000 por aí. Então, são 2 décadas de Putin, tá? Isso é bastante tempo, no sentido de que a geopolítica se fixou daquela forma. Do Boris Yeltsin não tinha geopolítica nenhuma, era um caos total. A União Soviética foi o que eu já expliquei, e na época dos czares, cada czar tinha uma postura que mudava a todo instante. Então, não confundir expedições belicosas com geopolítica, porque isso não é necessariamente geopolítica. Às vezes os caras disputam, há um território enorme na Rússia e há grandes disputas territoriais, às vezes, em grandes territórios. O mapa da Europa troca toda hora. Não há novidade nenhuma nisso daí. Então, essa foi a recompensa da escolha do seu tema político. Essa temática será automaticamente adicionada, né? Essas escolhas servem como setamento de panoramas que depois o cara vai. É importante essas escolhas, né? Por quê? Porque serve, às vezes o cara que agora no momento tá cheio de conteúdo, né? Para se publicar, porque o Lula não para de gerar conteúdo. Mas quando às vezes o cara quer puxar um assunto e tu quer saber um feedback, e a escolha funciona como feedback que vai expandindo-se a outras temáticas. Então é isso aí.